Olá, vamos dar continuidade aos nossos estudos de História de Goiás para você que está fazendo algum concurso e que esse conteúdo vai ser cobrado na sua prova. Hoje nós vamos falar sobre a escravidão em Goiás durante o Império. Então, na aula passada, nós falamos sobre Goiás após a independência do Brasil, enquanto o Brasil era uma monarquia, o Brasil Império, que aconteceu em Goiás, e hoje nós vamos ter uma aula específica para falar da escravidão e do processo abolicionista, ou seja, o processo que levou ao fim da escravidão, tanto no Brasil quanto o que aconteceu em Goiás. Como sempre, de início, eu saio para você fazer um print no quadro, mas lembrando que não se preocupe caso você não consiga visualizar corretamente o quadro, porque eu vou colocar essas informações no meu Instagram. Então, quem quiser pode seguir, @Professor João Neto. Esse é o endereço para você encontrar meu perfil. E de tempos em tempos, à medida que o público for sinalizando, eu vou postando mais informações e partes que eu coloco aqui no quadro e que talvez você não consiga capturar com um print. Muito bem, vamos lá. A escravidão, ela foi uma instituição que começou no Brasil durante a colônia. Nós vimos em aulas anteriores, é muito importante que você assista às aulas aqui na sequência, por isso tem uma playlist específica para isso, que você siga a sequência para entender todo o conteúdo. Então nós vimos que lá na colônia, quando Portugal chegou no território americano, nós tivemos ciclos de exploração. Então os portugueses começaram com o pau-brasil e depois da exploração do pau-brasil começou o ciclo da cana-de-açúcar, em que os portugueses começaram a cultivar cana-de-açúcar na região nordeste do Brasil, onde hoje é a região nordeste do Brasil, e ali foram desenvolvidos os engenhos de cana-de-açúcar para a produção que era voltada, claro, para a exportação para Portugal, que era a metrópole. Bom, o que vai acontecer? Os portugueses eles não tiveram sucesso em escravizar os nativos, que foram chamados de índios. Diferentemente, por exemplo, da Espanha. A Espanha teve mais sucesso nesse processo em escravizar, porque já havia essa instituição no território da América Espanhola mais solidificada, né? Os próprios incas, por exemplo, os próprios astecas escravizavam outros povos. Então, a Espanha ela conseguiu mais sucesso nesse processo em escravizar nativos da América. Portugal não teve esse sucesso, principalmente por dois motivos. Um deles é que os nativos, chamados de índios, conheciam o território melhor que os portugueses, então eles fugiam, escapavam, os portugueses não conseguiam controlá-los, e também porque os jesuítas defendiam esses nativos, né, através das reduções. Então era um conflito para que os exploradores portugueses escravizassem esses nativos, uma vez que os jesuítas que vieram para catequizar esses nativos protegiam eles dessa escravidão. Então, o que acontece? Portugal tem a ideia de trazer os africanos para trabalharem como escravos por uma série de motivos. Portugal já tinha contatos com a África e esses africanos eles eram tirados de suas tribos, dos seus povos, eram misturados com outros africanos que falavam idiomas diferentes, o que dificultava para eles se reorganizarem e resistirem. Então chegava aqui, eles não conheciam o território. Então Portugal teve sucesso nessa escravização, ou seja, do negro africano que era sequestrado na África e trazido para o trabalho forçado aqui, principalmente e inicialmente nas plantações e nos engenhos de cana-de-açúcar na região nordeste do Brasil. Aliás, aqui geralmente surge uma pergunta: por que os jesuítas protegeram os nativos, mas não protegeram os africanos? E, entre outras explicações, era uma teologia
muito em voga na época, que dizia que os africanos eram amaldiçoados porque eles eram descendentes de Cã, filho de Noé, e por isso a escravização deles era inevitável para que as suas almas fossem salvas. Mas isso aí é curiosidade para um outro vídeo. O que vai acontecer é que em Goiás, como nós vimos, a escravidão começou com a mineração, né? A gente viu que Goiás ele desenvolveu por causa da mineração com a vinda dos bandeirantes. Então nós temos o ciclo do pau-brasil, da cana-de-açúcar e do ouro. Então Goiás começa durante a exploração do ouro, de metais preciosos de maneira geral, e é aí que começa a escravidão. Então, antes de continuar, eu já quero te fazer aquele pedido. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative o sininho para você receber notificações de vídeos novos. Isso ajuda muito o canal a crescer e a continuarmos produzindo mais vídeos. Então, nós temos, a partir de 1749, Goiás ficou independente da capitania de São Paulo, passa a ser, portanto, uma capitania autônoma, e entre 1750 a 1778, como vimos, foi o período do auge da escravidão, da mineração em Goiás e, consequentemente, da escravidão. Nós vimos uma aula específica sobre os quilombos, que foi uma forma dos escravos a resistirem à escravidão, e nesse auge, por exemplo, os mais ricos chegavam a ter 250 escravos. Portanto, a mineração era muitas vezes feita pelos escravos. E o que vai acontecer? A partir de 1778, como nós já vimos em aulas anteriores, começa o declínio da mineração em Goiás. Então, a partir daqui, nós temos o declínio da mineração e o início da produção agropastoril, ou seja, essa vocação que Goiás tem até hoje de ser o estado da agricultura, da pecuária, ela vai começar aqui, a partir do momento que a mineração começa a decair, começa a crescer a exploração, a produção agropecuária e, consequentemente, a escravidão em Goiás. Então isso é muito importante, guarda bem isso. A escravidão em Goiás, ela começa a entrar em declínio com o fim da mineração. Ou seja, isso é muito bom para você cair numa pegadinha. Ou seja, de repente você vê uma prova que tem uma questão dizendo que o escravo produziu no momento em que Goiás se torna, a economia se torna baseada na agropecuária. Não, ok? A agropecuária em Goiás não será desenvolvida com base no trabalho escravo. A partir do momento que a mineração entrou em declínio, consequentemente a escravidão também entra em declínio aqui em Goiás. Bom, e nós vimos na aula passada que em 1822 temos a independência do Brasil, aquele processo que é feito por Dom Pedro I, começa com a vinda do Dom João VI. Nós vimos que tiveram poucas mudanças sociais, isso é muito importante, e uma das mudanças nesses processos que não aconteceram foi justamente o fim da escravidão. Em alguns países, a independência veio acompanhada do fim da escravidão, né? Em alguns países, os próprios escravos lutaram por uma independência em prol da sua libertação. O caso mais famoso foi o caso do Haiti. O Haiti começou com uma rebelião de escravos que se revoltaram contra a escravidão e, ao mesmo tempo, fizeram a independência do Haiti. A mesma coisa vai acontecer aqui em Goiás, né? Então, essa independência não vai causar mudanças nesse processo que começou com o declínio da mineração, em que a escravidão já estava também em declínio.
Aqui até uma reflexão, porque de vez em quando, agora ultimamente, tem ficado na moda a ideia de ser monarquista, as pessoas que idealizam o período que o Brasil foi uma monarquia. É muito importante tomar cuidado com essa idealização, porque, como nós vimos, a independência não aboliu a escravidão. Então, a escravidão ela só acabou no final da monarquia, né, um ano antes do Brasil se tornar uma república. Então, é perigoso se identificar como monarquista, porque subjacente a isso pode também estar o fato de que você é a favor da escravidão, ou seja, ser monarquista pode ser confundido com ser a favor da escravidão, porque durante a monarquia o Brasil continuou sendo escravista. Tome muito cuidado com esse discurso. Bom, e aí nós vamos ter, no meio do período que o Brasil já era independente, o Império, o início do movimento abolicionista. Antes de eu continuar, também quero te fazer aquele pedido que é muito importante para o canal, que é pedir para você curtir o vídeo. Não custa absolutamente nada, né? Você faz isso em menos de um segundo, é só clicar no joinha, porque isso ajuda o algoritmo do YouTube a entender que o canal, que o vídeo é relevante, mostrar para outras pessoas, fazer o canal crescer, e isso nos motiva a continuar produzindo novas aulas, novos vídeos. Então, por favor, antes de continuarmos, eu já te peço que dê o seu like neste vídeo. Bom, o abolicionismo, a gente pode marcar aqui um momento que ele teria início, que foi em 1845. 1845, nós temos a Lei Bill Aberdeen, que é promulgada na Inglaterra, que proíbe o comércio de escravos pelo Oceano Atlântico, porque é importante lembrar, o escravo era pego, né, o africano era pego na África, trazido em navio tumbeiro, navio cheio de escravos para a América, para serem vendidos, negociados e então colocados no trabalho à força. Em 1845, a Inglaterra proíbe isso, ela começa a patrulhar o Oceano Atlântico. Isso fica muito evidente num filme famoso chamado Amistad, do Spielberg, Steven Spielberg, e ele mostra um pouco disso. Bom, existe uma teoria que ela durou muito tempo em algumas como explicação, talvez você até ouviu isso na sua escola, de que a Inglaterra acabou com a escravidão em outros países porque por causa da Revolução Industrial. Então ela precisava de mercado consumidor. Essa explicação ela é muito simplória, porque é muita ingenuidade acreditar que a partir do momento que o negro africano aqui no Brasil deixou de ser escravo, que ele teria dinheiro, condição, posse para consumir os produtos que a Inglaterra vendia após a industrialização dela. Ou seja, é de uma ingenuidade muito grande dizer que a Inglaterra acabou com a escravidão, ou pressionou que países acabassem com a escravidão, porque ela precisava de mercado consumidor, porque ela tinha vivido uma revolução industrial. Porque é muita ingenuidade acreditar que um ex-escravo tinha condições financeiras de consumir produtos ingleses. Então isso é o que a gente chama na história de explicação reducionista, ou seja, ela é muito simplória para explicar. Então a gente não pode tirar de cena as questões culturais, ou seja, o que faz a Inglaterra trabalhar pelo fim da escravidão também é uma questão religiosa. A gente tem ali no final do século XVIII, paralelo com a Revolução Industrial, os avivamentos religiosos, que muitas vezes foram negligenciados no estudo histórico acadêmico. Ou seja, você tem avivamentos que levam inclusive ao surgimento da Igreja Metodista, uma denominação muito protestante, muito grande, forte, importante na Inglaterra, que passa a lutar pelo fim da escravidão. Então você tem a Inglaterra, ela tem um papel fundamental em lutar pelo fim da escravidão, não só no seu território, mas lutando por isso em outros lugares, como aqui no Brasil,
por uma questão religiosa que é mais importante que a questão econômica, ou seja, é mais por uma questão religiosa que está acontecendo na Inglaterra, que se passa a pressionar pelo fim da escravidão, do que pela ingenuidade de acreditar que ex-escravos teriam dinheiro para comprar produtos vindos da Revolução Industrial, ok? Se estiver confuso, se não ficou claro, não tem problema, é só você colocar aqui nos comentários, a gente responde a sua dúvida e também, de repente, faz um vídeo em cima de pontos que não ficaram claros, ok? E de qualquer forma, eu também te peço para você deixar um comentário, porque isso é muito importante para o YouTube entender que esse vídeo está sendo relevante, ok? Então deixe qualquer comentário, uma pergunta, uma sugestão, uma crítica, será muito bem-vindo. Então, a partir desse momento que a Inglaterra ela começa essa pressão, também surge dentro do próprio Brasil vários movimentos abolicionistas liderados por nomes como André Rebouças, a importante avenida hoje em São Paulo, José do Patrocínio, Joaquim Nabuco e o poeta Castro Alves. Em Goiás também vai acontecer isso, também vamos ter movimentos abolicionistas, principalmente liderados pela família Bulhões, né? O Palacim, aquele autor clássico que a gente sempre cita, que nós seguimos aqui no canal, ele vai trazer essa informação muito importante, que a família Bulhões, a partir do momento, vimos na aula passada, de 1831, quando a gente tem o fim do primeiro reinado e o Brasil começa o período das regências, a família Bulhões assume o poder em Goiás, ela se torna uma família politicamente poderosa, e ela vai ser uma família que vai lutar pelo fim da escravidão. Nós temos, por exemplo, o deputado Leopoldo de Bulhões, que em 1883 chega a propor uma lei pelo fim da escravidão, lá, porque ele era um deputado de Goiás, lá na capital, que era o Rio de Janeiro. Ele chega a fazer essa proposta na Câmara dos Deputados, claro que ela não passa, né? E para quem é de fora, para quem está estudando para um concurso aqui em Goiás, não é de Goiás, uma curiosidade, nós temos duas cidades próximas de Goiânia, que é a cidade de Senador Canedo e a cidade de Leopoldo de Bulhões, né, o nome de pessoas. Quem foram essas pessoas? Abolicionistas, né? O Leopoldo de Bulhões, um deputado, o Senador Canedo, obviamente, um senador, que eram adeptos do fim da escravidão. E dentro da família Bulhões, nós vamos ter o destaque que é Félix de Bulhões, que o Luiz Palacim, o nosso autor, ele chega a chamar de Castro Alves Goiano, porque ele teve toda uma militância aqui em Goiás pelo fim da escravidão. Inclusive, ele era poeta, ele compôs um hino pelo fim da escravidão e tal. E aí, o que acontece? Em 1885, ele criou o jornal O Libertador, que era um jornal para divulgar ideias abolicionistas. Talvez você questione, tá, mas o que me interessa saber que em 1885 foi criado um jornal chamado Libertador e tal? Porque a imprensa teve um papel muito importante no processo abolicionista, isso tanto no aspecto nacional, tanto para o Brasil todo, quanto em Goiás. Goiás acompanhava, obviamente, a tendência nacional. Então, a imprensa teve esse papel porque ela moldava a opinião pública, ela chamava a opinião pública a se posicionar contra a escravidão por meio de artigos e reportagens, artigos de opinião. Então, tudo aquilo era uma movimentação que a imprensa teve, que moldou a opinião pública a ser contrária à escravidão, né? Então, o Félix de Bulhões, ele publica esse jornal, nós temos outros jornais também, que são publicados ou trabalham dentro desse aspecto abolicionista. Inclusive, lembrando, como sempre fazemos aqui neste canal, vou deixar aqui na descrição do vídeo vários artigos acadêmicos para você ler e aprofundar. E é claro, se você leu o artigo, ficou com dúvida, coloque aqui no comentário uma dúvida que surgiu da leitura do artigo, que a gente responde e de repente grava mais um vídeo para clarear, para você ter essa informação. Lembrando que aqui no canal nós postamos vídeos todos os domingos. Bom, e aí, quando o Félix de Bulhões morreu em 1887,
foi criada a Confederação Abolicionista Félix de Bulhões. Bom, o que foi isso, né? A partir de 1870, o movimento abolicionista ganhou força aqui no Brasil e foram criadas as associações abolicionistas. Essas associações, elas faziam conferências, comícios, panfletos, artigos em jornais, ajuda na resistência, tudo em prol, né, do fim da escravidão. Então, aqui em Goiás, no Brasil todo, nós tivemos 227 associações abolicionistas. Aqui em Goiás, tinham algumas. Com a morte do Félix de Bulhões, elas se juntaram e formaram essa confederação abolicionista que levava o nome dele. Bom, aqui é importante a gente ter também essa informação, né, do porquê essas sociedades eram fundadas, organizadas. Nós temos, sim, claro, o caráter ideológico, ou seja, claro que muitas dessas associações elas eram fundadas e trabalhavam motivadas pelo aspecto ideológico de que a escravidão era algo errado, algo negativo e que precisava ser abolida. Tinha também até o aspecto religioso, né? Porque muitos chegavam à conclusão que não era cristão escravizar pessoas. É interessante que a mesma religião que lá no passado tinha sido usada para promover a escravidão, para legitimar, para justificar, depois, uma outra interpretação, ela chega à conclusão que na verdade não era algo correto. Isso é muito comum na história do cristianismo, ao longo da história do mundo, de ter um posicionamento de um lado político e depois perceber que estava equivocado e então mudar de lado, meio que tentando corrigir, né? Isso aí. Então, mesmo que o mesmo cristianismo que legitimou a escravidão, por exemplo, depois na Inglaterra tem um avivamento e surge uma denominação protestante que vai dizer justamente o contrário. A escravidão não é cristão e, portanto, precisa ser abolida. Mas não é só essa questão ideológica, né? A gente tem também, por exemplo, um medo que existia de grandes proprietários aqui no Brasil, de que acontecesse algo parecido com o que aconteceu no Haiti, né, desses escravos se juntarem, se organizarem, realizarem uma resistência que mudasse, né, fizesse uma revolução, mudasse a ordem estabelecida. E também o exemplo dos Estados Unidos, que estava ali no século XIX também, vai acontecer a Guerra de Secessão. O norte abolicionista contra o sul escravista mergulha os Estados Unidos numa guerra civil e havia esse medo que acontecesse o mesmo no Brasil. Por isso a ideia de que o próprio Estado deveria promover a abolição antes que começassem a surgir revoltas que pudessem causar grandes prejuízos para a ordem estabelecida. Então tinha a ideia de que se tinha que fazer uma abolição gradual, segura, né, aos poucos no Brasil, para que então esses escravos fossem inseridos e não acontecesse algo como aconteceu no Haiti ou nos Estados Unidos. E também nós temos, agora é claro, né, isso não era de comum a opinião de todos, né? Então os fazendeiros de café em São Paulo foram os grandes baluartes da resistência contra o fim da escravidão, né? Contra essa ideia de que a escravidão deveria ser abolida. E aí nós temos a ideia do clareamento da população. Eu falei um pouco sobre isso na aula passada, a ideia de que quanto mais branco um país se tornasse, mais evoluído ele seria. Daí a necessidade de trazer imigrantes europeus para clarear a população do Brasil. Muitos ingressaram no movimento abolicionista, muitos defendiam o fim da escravidão, não só, ou talvez nem porque era uma questão humanitária, mas por uma questão de que se entendia que a escravidão era algo ultrapassado e que um país moderno devia migrar para o trabalho assalariado livre, porque isso significava progresso. Então a gente vai ter um movimento também pelo fim da escravidão, em parte porque se chegava à conclusão que para desenvolver o Brasil era preciso parar de trazer negros e começar a trazer europeus brancos. Isso, né, a gente viu, foi uma questão que favoreceu a imigração, principalmente em São Paulo,
com a vinda, por exemplo, de italianos para trabalhar nas lavouras de café. E como nós vimos, isso aqui em Goiás não deu muito certo. Inclusive, um Montandon, que foi o último presidente da província de Goiás, né? Lembrando que no Império era província, colônia, capitania, Império, província. O último presidente da província de Goiás no Império, ele tentou fazer igual São Paulo fazia. Então ele providenciou uma fazenda para ser habitada por imigrantes europeus, e isso não deu certo, não veio ninguém para essa fazenda. Mas o importante é a gente saber que isso acontecia por causa dessa ideia de que era preciso clarear a população, né? E aí a gente vai ter, dentro dessa ideia de que tinha que haver uma abolição gradual por uma questão de segurança, a criação do Fundo Emancipatório, ou seja, a ideia de que era preciso juntar recursos financeiros para que, ao acabar com a escravidão, os fazendeiros fossem indenizados pelo Estado. É como se o Estado então comprasse a liberdade do escravo. Nós vamos ver que em parte o império vai acabar e o Brasil vai se tornar república, isso é a próxima aula, porque o governo federal acabou a monarquia, né, não fez isso, ou seja, acabou com a escravidão, mas não libertou, aliás, não indenizou os fazendeiros de café lá de São Paulo. Então, o Palacem traz uma informação importante, que esse fundo emancipatório ele teve pouca influência. Em Goiás foram libertos apenas 468 escravos, ok? 468 escravos foram libertos pelo fundo emancipatório em Goiás, mas não precisa se preocupar em guardar o número. É importante sempre você entender o processo, ou seja, esse fundo emancipatório ele teve papel irrelevante. Bom, depois de 1845 também, que foi feita essa lei inglesa para acabar com o comércio de escravos no Oceano Atlântico, nós temos um movimento abolicionista que vai crescendo, ganha força a partir de 1870, e com isso o surgimento de várias leis. Então nós temos em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz, no Brasil, que foi uma lei que aplicou a Lei Bill Aberdeen da Inglaterra, proibindo, portanto, o comércio de escravos. Então, a partir de 1850, não falamos mais de comércio, mas sim de tráfico, porque agora ficou proibido comprar escravos na África e vendê-los, ou sequestrar escravos na África e vendê-los aqui no Brasil, né? Isso é um dos motivos que também vai ajudar a escravidão em Goiás a entrar em declínio, porque a partir do momento que foi proibido esse comércio de escravos, é claro que o preço do escravo ficou muito mais caro, e aí muitos fazendeiros, né, porque daí Goiás já estava na transição para uma economia agropecuária, muitos fazendeiros perceberam que era muito mais lucrativo migrar para o trabalho assalariado, talvez até, se possível, do imigrante europeu, a comprar escravos, que já eram caros, né? Em 1755, por exemplo, praticamente 100 anos antes, Goiás já tinha parado, já não tinha mais aquela, já tinha diminuído as suas compras de escravo para trabalhar na mineração. Com o fim da mineração, então, passou a ficar muito irrelevante comprar um escravo que já era muito caro para trabalhar em algo que estava em declínio, ok? Então, já em 1755 já havia essa diminuição da importação, e é claro que depois, à medida que o escravo vai ficando mais caro, vai se importando cada vez menos. Em 1864 a 1870, aconteceu no Brasil a Guerra do Paraguai, né? Que o Paraguai invadiu Mato Grosso, o Brasil reagiu e tal. E aí na Guerra do Paraguai teve uma questão que foi o seguinte: alguns fazendeiros não queriam ir para a guerra, ou não queriam enviar seus filhos, então ele enviava escravos com a promessa de que, se esses escravos voltassem, eles ganhariam a liberdade. Então a gente vai ter escravos que voltam da Guerra do Paraguai, ganham a liberdade, e isso gera um problema, porque aí você tem um escravo que ele está liberto, gera um problema para os fazendeiros, porque o escravo está liberto, mas o restante da sua família também não. Então
isso começa a forçar também para que novas leis surjam, e em 1871 vem a lei do ventre livre, ou seja, o filho do escravo que nascesse não seria mais escravo. Em 1884 a gente tem a província do Ceará, que faz uma libertação própria, né? Porque tem autores que vão colocar o seguinte: Goiás acompanhou as decisões do Império. Você pensa assim, isso é óbvio, claro, né? Se Goiás era uma província do Império, ele tinha que acompanhar. Não necessariamente, porque você tem alguns estados, algumas províncias que já fizeram a libertação antes, né? O Ceará fez 4 anos antes do Brasil. E aí, em 1885, a gente tem a lei dos sexagenários, ou seja, o escravo que chegasse a 60 anos, ele ganharia a liberdade, o que, na verdade, isso foi uma lei muito sem efeito prático, porque poucos escravos chegavam a 60 anos. O escravo, por exemplo, que trabalhava na mineração, ele tinha uma vida útil de aproximadamente só 10 anos, porque as condições eram muito insalubres, né? Mas aí, então, em 1888, no dia 13 de maio, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, colocando fim à escravidão no Brasil. E aí o que vai acontecer, né? A gente já tinha, portanto, o declínio da escravidão, como a gente diz. Para organizarmos, pegando um pouco do que o autor Luiz Palacinho nos fala, a gente tem como causa desse fim da escravidão a morte. Então, né, os escravos morriam e não eram repostos, ou seja, não havia novas compras. Goiás também passou, quando ficou muito, à medida que o preço do escravo ia ficando mais caro, Goiás via, muitos proprietários de escravos viam como bom negócio vender esses escravos para fazendeiros de províncias vizinhas, né? Então você também tem a saída do escravo por meio da venda, a resistência, como nós vimos na questão dos quilombos, né? O preço alto, então foi ficando cada vez menos interessante comprar escravos novos. Você tem essa questão do fundo emancipatório, que diminuiu 468 escravos em Goiás, as sociedades abolicionistas. Então, como a gente já tem um processo de declínio da escravidão, acompanhando o declínio da mineração, quando a Lei Áurea chega em Goiás em 31 de maio, ou seja, ela foi promulgada no Rio de Janeiro em 13 de maio e chegou a notícia em Goiás em 31 de maio. Quando chega essa notícia da Lei Áurea, o Palacinho nos informa que ela não afetou a vida econômica em Goiás, tá? Talvez isso aqui seja o mais importante de tudo que você precisa saber para um concurso público. Pode cair essa pergunta, então você tem que ter isso bem claro na sua mente. Ou seja, a Lei Áurea, ela não afetou a vida econômica em Goiás. Ela liberta aproximadamente 4.000 escravos. Esses 4.000 escravos pode parecer um número grande, mas é importante lembrar que agora a população de Goiás já era em torno de 400 mil habitantes, o que significa que 1% da população era de escravos, 1%. Então a Lei Áurea, ela vai abolir 4.000, pode parecer um grande número, mas era 1% da população. A própria cidade, por exemplo, não tinha mais escravos quando a Lei Áurea chegou. Ok? Então é isso. E aí nós temos o fim da escravidão em Goiás. Ela não vai fazer nenhuma mudança abrupta. Ela vai libertar esses 4.000, que eram 1% da população. A própria cidade de Goiás não tinha mais escravos. Então não houve uma ruptura muito grande na questão, na vida econômica do Estado. Ok? E aí eu vou deixar para vocês aqui, como eu sempre faço, artigos para quem quiser aproveitar, e já te peço também, né? Compartilhe esse vídeo nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Telegram, mande para seus amigos, coloque nas suas redes sociais. Isso é muito importante para o canal, para que o canal cresça e a gente possa continuar
produzindo mais vídeos, porque muitos outros concursos virão em que vai ser pedido história de Goiás. E se esse vídeo está sendo relevante para você, ele será também para outras pessoas. Então não deixe o YouTube entender que esse assunto é irrelevante, deixar esses vídeos morrerem. Ajude o YouTube a entender que é importante mostrar esse vídeo para mais pessoas. Então curta o vídeo, comente, se inscreva no canal, compartilhe. Muito obrigado pela sua audiência, sucesso no seu concurso e até o próximo vídeo semana que vem.